Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou, Eustáquio André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema que muita gente quer saber, né? Todo mundo sonha, todo mundo dorme. Alguns raros que eu conheço dizem que não sonha, que não lembra de sonho, então deve sonhar, mas não lembrar é outra questão. Vamos tentar esclarecer por que algumas pessoas ou não sonham mesmo, não sei. E outra questão importantíssima: quantas pessoas já trocaram ideia comigo? Quantas conversas tivemos esse tema, mas a gente não chegou a lugar algum? Para onde a gente vai enquanto dorme? Vamos para algum lugar? Não sei. A gente fala, você morrer é o mesmo jeito, né? Você dorme e pronto, acorda em outro lugar. No dia seguinte você acorda, é um renascimento, patati patatá. Então hoje vamos tentar esclarecer essas questões, né? Com ninguém melhor que o nosso querido amigo e irmão Rogério de Almeida Freitas. Como é que você está, Ilan? Tudo bem? Tranquilo, está que você. Tudo em Eu paz? também, obrigado. Tudo bem. É um prazer quando Alegria, a gente... mais uma vez estarmos juntos. Com toda certeza, porque é sinal de papo bom, né? Elan, você ouviu o preâmbulo aí que eu fiz, né? Escutei. As pessoas... Vamos para a questão de sonhos, né? Você me defina primeiro o sonho. Sonho, eu deitei, dormi, alguns sonham, outros não sonham, como eu falei. Me define essa questão. Primeiro, antes da gente definir o sonho, a gente tem que deixar bem definido onde ele acontece. Opa! Que para isso, a gente precisa recorrer à mais nova experiência produzida pelas neurociências, né? Em que alguém pega um voluntário, toma da cabeça dele, enche de eletrodos, né, que estão ligados a um computador, que tem lá um visor que mostra a reprodução dos lobos parietal, temporal, frontal, occipital do cérebro humano. Então, aquilo fica aparecendo no visor, a cabeça do voluntário cheia de eletrodos, e então alguém sugere ao voluntário: pense em alguma coisa, fale alguma coisa. Aí, na hora que essa pessoa fala, o que é que o cientista percebe? Que antes dela falar, certas regiões do cérebro se acenderam, aí depois é que ela fala. Olha só. Aí o médico, o cientista diz: fale outra coisa. Acontece o mesmo fenômeno. Ou seja, a ciência percebeu algo que tem a ver com o sonho e com outras questões também. Antes do ser humano falar, pensar, sentir, agir, primeiro o cérebro dele aciona isso que ele irá pensar, dizer, sentir ou fazer. O que é que a ciência diz? Ferrou com a noção de livre-arbítrio do ser humano. O ser humano não tem livre-arbítrio coisa alguma, porque tudo que Rogério pensa, diz, sente ou faz é porque primeiro o cérebro de Rogério se assente. A ciência checou em 100% de todos os experimentos que funciona assim. Aí a grande certeza da ciência é essa: não existe livre-arbítrio. Só que a perguntinha cretina: mas por que diabos o cérebro primeiro se acende e depois a pessoa fala e não o contrário? A ciência não sabe dizer por quê, porque a ciência não explica porquês. A ciência explica como os fatos acontecem. Quem, em tese, tem que saber os porquês é a filosofia, a religião, alguma outra coisa. A ciência, os cientistas, o método científico não vai além da explicação do como, senão sai do método científico, entra em especulação, entra em... por aí vai. Mas qual é a questão? De que tipo de ciência nós estamos falando? Da ciência materialista, da ciência clássica. Por quê? Porque a ciência clássica diz que sabe o que é que faz acender os nossos cérebros? O acaso. Aí eu sempre me divirto quando alguém estuda 20 anos na vida, faz curso superior, PhD, blá, 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 para dizer que o acaso é causa de alguma coisa, como sendo a resposta simplória para questões complexas. Que um babaca como eu diga isso, tudo bem, mas um cientista
usar desse tipo de situação em termos de sincronicidade ou não para definir o acaso? Pois muito bem. Mas isso é o famoso cientista clássico. O cientista avançado, notadamente, os caras que trabalham com a visão de vanguarda da física quântica, dizem que, olha, a coisa mais boba do mundo são as equações matemáticas da física quântica que provam que, para além desse corpo, existe um estado de consciência e essa consciência é um outro nível de realidade e, em essa consciência, estando vinculada a um corpo, ela pulsa, aí esse pulso da consciência que faz o cérebro acender, e então a pessoa fala. Então, assim, o que é que a física quântica está dizendo? Por exemplo, o livro A Física da Alma, de Amit Goswami, descreve isso muito bem. Que aí vamos agora para as definições espíritas que talvez nos ajudem a entender melhor, porque é a mesma coisa da ciência quântica. É a mesma coisa dos Upanishads védicos e por aí vai. É o chamado monismo da consciência. A consciência existe independente de corpo material. Ou seja, nós estamos falando aqui de um espírito, que é uma consciência, que vive num outro nível de realidade, fora da Matrix, que está ligado a um corpinho dentro da Matrix, que é esse corpo da gente. E quando ele pulsa lá, esse cérebro acende. E daí emerge epifenomenologicamente a sensação do eu que cada um de nós tem. Ponto. Então, tomando como base, Eustáquio, essa definição, que é a mais moderna, que é, convenhamos, a mais sensata, porque não coloca o acaso como coisa responsável por nada, tá? E também não precisa falar de Deus, isso aqui é uma consciência espiritual, não estamos falando aqui de religião, né? Então, sob essa perspectiva, qual é o problema? Seja lá o que a gente venha classificar como sonho, ele se passa dentro do jogo dos 100 bilhões de neurônios. Isso é inquestionável. Isso é inquestionável. Por quê? Porque nós só percebemos o sonho porque os nossos neurônios preparam o pacote daquilo que a gente chama de sonho e solta no córtex frontal, e é aqui que a gente recebe aquilo e fica, entre aspas, estou sonhando, eu tive um sonho, ou seja lá o que foi. Sim. Mas qual é o drama, meu irmão? Antes da gente falar em sonho, qual é o drama? Dentro dessa caixa craniana, nós, seres humanos, temos cerca de, alguns cientistas dizem 86, outros dizem 100 B de bola, bilhões de neurônios. Mas vamos analisar o que é cada neurônio? Cada neurônio desse é uma célula que tem lá no seu núcleo os nossos 23 pares cromossômicos com o nosso DNA, e minha meta acabou de chegar aqui. E esse neurônio, oi, Sossô, tudo bem? E esse neurônio, ele tem milhares de bracinhos assim para fora, que se chama dendrites. Olha, eu pensei que era axônios. Axônio. Não, axônio só tem um. Ah, tá. Mas dendrites é outra coisa. Aí preste bem atenção. Vamos lá, quero esclarecer. Cada célula dessa tem milhares de bracinhos. Desses bracinhos todos, um é o axônio e o resto todos são dendrites. Tá ok. Cada neurônio desse se liga a pelo menos 1000 outros neurônios por meio das sinapses, que são as ligações entre axônios e dendritas. Qual é a sacanagem da história? Tudo que uma célula recebe para processar informação, nela entra pelos dendrites. Então, como uma célula tem milhares de dendrites, é uma porrada de informação penetrando na célula, mas ela só tem um axônio para dar saída à resposta. Entendi. E os cientistas descobriram que existe um código neuronal dentro de cada neurônio que meio que sacaneia
a entrada de tantas informações que são distorcidas para que a resposta só se dê obedecendo a esse código neuronal. E então eu, Rogério, você, Eustáquio, o Papa, seja lá quem for, esse eu da gente se forma a partir da resposta dos axônios, que é só uma resposta, frente a uma porrada de informações que a cada segundo entra em nós. A física quântica diz que a cada segundo, 400 de bola, bilhões de bits de informação penetram na gente, mas o nosso cérebro, no seu total, em um segundo, só dá conta de decodificar 2.000 informações, que é o que o axôniozinho solta. Então, veja bem, seja lá o que isso significar, e isso é uma grande sacanagem, só para você ter noção, quando Eva e Adão tomaram lá ou a cannabis ou a ayahuasca, que não foi nada de maçã, foi uma dessas coisas xamânicas que alteram a consciência, alterou foi esse código. Esse código foi alterado naquela metáfora de Adão e Eva, que não é tão metáfora assim. Por quê? Porque havia um alguém para além do ser humano que, quando criou o ser humano, criou para tomar conta, ou comandá-lo, ou controlá-lo de fora, até porque não existe nada aqui dentro, do jeito que não existe nenhum locutor dentro de um rádio falando, não há ninguém dentro de Rogério, nem dentro de Eustáquio. Há um alguém lá fora que pulsa, esse cérebro se acende e a gente começa a falar besteira. Mas por que a gente começa a falar besteira? Porque os espíritos que nos animam perderam o controle, olhe bem, sobre seus cavalinhos humanos, desde que esse código neuronal, que já era um controle, foi corrompido pelo efeito físico-químico ou bioquímico da deberagem lá que Eva tomou. Então, hoje, nós seríamos uns seres humanos. Esse teria sido o pecado original, vamos dizer, em outras palavras. Estragou o plano do Criador. Só que isso também ferrou com a condição do nosso espírito, de ele, lá de onde ele estiver, dizer: atenção, meu ego, Rogério, diga a palavra zebra. Aí ele pulsa, aí eu digo cavalo. Aí ele diz, mas não é possível. De novo, aí ele pensa em carro, aí eu, chocolate. Ou seja, os nossos espíritos perderam a conexão direta, a capacidade fácil de nos influenciar devido a essa corrupção que terminou sendo produzida por Eva, vamos usar Eva, tá? Num código neuronal que já era escravizador, porque esse código neuronal é o que define o que cada espécie irracional é. Mas, deixemos de lá. Vamos agora para sonho. Sim. Então, situando o sonho nessa confusão... Bela introdução, necessária, totalmente necessária. Necessária, porque o sonho, esse corpo está dormindo, cara. Não há ação da vontade desse corpo. Não há ação nenhuma do corpo. Tudo aquilo que se reproduz no sonho simula e muito bem, às vezes com muito mais cores e sensações fortes do que a própria vida material que a gente carrega, Sim. outras situações, outros níveis de realidade que a gente nunca nem viu em filme, livro, nunca nem imaginou, ou outras vezes a gente conhece, mas a maioria das vezes é coisa totalmente nova. Sim. Né? E o pior, a gente sente que o nosso eu está lá e que a gente conhece aquilo. A sensação de que aquilo é tão real quanto isso aqui, e que a gente conhece o ambiente, a gente conhece aquele fulano do sonho, aquela situação. Então, esse tipo de sensação, aí assim, a ciência morre aqui, porque ela nunca conseguiu ir adiante. E mesmo as perspectivas do que para trás, lá atrás,
o sonho já foi muito melhor decodificado na perspectiva do que então se sabia, do que hoje o é, mesmo com todo o avanço tecnológico. A gente continua sabendo nada em termos de ciência. Tá? Mas então vamos lá. Vamos imaginar que sonho, então, é uma descarga que acontece no âmbito dos nossos neurônios. Tá. E como eles recebem bilhões de informações, mas somente pode dar uma resposta para o eu da gente, porque esse eu da gente é formado por essa única resposta dos neurônios. E o pior, todas elas são iguais. Então, se o corpo está inerte, o que é que nós estamos falando aqui? De movimentos da hipótese 1. Tá? São basicamente 3 hipóteses. Hipótese 1. Movimento da nossa consciência, que não está nesse corpo, a tal consciência que está lá, seja lá onde for, que está vivendo a sua vida, mas como ela está ligada a esse corpo, ela termina cedendo os lobos cerebrais de alguém que está dormindo, e os axônios são obrigados a produzir algum enredo, algum contexto dessa história, um enredo e um roteiro lógico, e então o que sobra disso é o que a gente chama de sonho que a gente sente. Então, de novo, hipótese 1. Como a consciência da gente independe desse corpo, esse corpo está dormindo, ela está se movimentando lá no nível espiritual, só o fato dela estar se movimentando, vivenciando algo, seja lá o que for, como ela está encarnada, ligada nesse corpo, os lobos cerebrais se acendem e os axônios criam um roteiro e o eu da gente sente aquilo. Então, sonho, na hipótese 1, seria isso. Sonho, na hipótese 2, seria essa consciência espiritual, sem grandes movimentações, gostaria de contar aquela história para o eu dela encarnado. Aí ela direciona de forma a mais organizada possível para a sua competência espiritual uma narrativa, uma história, um pacote de memórias vivas. De novo, o nosso cérebro recebe aquilo, processa e os axônios produzem uma resposta a possível e, de novo, o eu de Rogério, o eu de Eustáquio, o eu de um ser humano acorda recebendo aquilo como sendo um filmezinho passando na memória. Isso. Essa é a hipótese 2. A hipótese 3, que seria o mesmo que, como esse cérebro tem 100 trilhões de estradas neurais, que significam arquivos sinápticos que acontecem entre os axônios e os dendritos dos neurônios, do jeito que quando a gente vai desligar um computador, a gente dá a ordem, o computador demora alguns segundos para fechar, por quê? Porque ele está fechando os arquivos para desligar. Quando a gente vai ligar um computador, ele demora um pouquinho também para ir coordenando. Então, isso é a mesma coisa do dormir e do acordar do nosso corpo ou do nosso cérebro. Quando a gente vai dormir, o cérebro faz uns movimentos para organizar as memórias e tem também uns movimentos durante o sono que terminam provocando, porque qualquer movimento ou na consciência da gente ou nos arquivos memoriais produzem uma resposta para os axônios e os axônios dão a resposta e a gente sente alguma coisa. Então, nós estamos falando aqui de 3 tipos de sonhos possíveis. Sim. Tá? E os 3 acontecem, tá certo? O que eu posso dizer, tá certo? E isso não é nada científico, é apenas. Aí estou só lhe respondendo de acordo com aquilo que minha vivência permite dizer. Os 3 acontecem. Os sonhos normais, que têm a ver com vivências do nosso espírito, os sonhos mais encomendados pelo espírito, em que vem antevisão de fatos, impressões sobre fatos que irão acontecer ou notícias sobre fatos que irão acontecer, premonição, blá, 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 várias outras coisas. E esses sonhos mais sem futuro, que eu chamo,
que não tem significado maior porque é só o desarranjo químico dos elétrons, dos neurônios, para fechar ou abrir, para ligar ou desligar o funcionamento do nosso eu. Me diz uma coisa, os psicanalistas, esses caras famosos, Freud, Lacan e outros assim, a visão deles sobre essa questão tem alguma coisa a ver ou não? O que eles conseguiram alcançar mais próximo da realidade? Tem, todos eles. Veja só, Nietzsche fala do perspectivismo que a gente tem que colocar em tudo que faz. Né? O perspectivismo é um instrumento filosófico que permite você olhar para uma mesma questão a partir de inúmeros ângulos ou de diversos ângulos distintos, porque somente assim você poderá ir compondo um painel mais sensato, mais honesto sobre aquilo que você quer procurar definir. E o sonho ele precisa ser visto sob diversos ângulos. Né? Então, Freud, Jung, Lacan, esse pessoal todo, apesar de certos exageros, na minha opinião, de alguns deles, que tomaram como sendo definição segura o que ainda era só impressão, isso não é uma ciência exata, e eles pretenderam ser exatos, eu respeito, mas não concordo, porque sai do método científico em termos do que... Né? Então, assim, eu posso sair do método científico, você pode, mas um cientista não pode. E esses seres aí que nós falamos se têm como cientistas, respeitáveis cientistas. Então, assim, eu acho que eles extrapolaram em tomar como sendo verdadeiro, e acho que a psicanálise exagera ao tomar como sendo verdadeira, algumas questões que devem ser situadas apenas como possibilidade. Tá? Mas eles foram a fundo, e como seres humanos, os caras foram maravilhosos, porque não é fácil trabalhar sem a instrumentação que hoje existe, e especificamente esses três aí que nós citamos, Freud, Jung e Lacan, trabalharam sem a menor condição tecnológica e realmente foram geniais. É claro que eles deram a impressão pessoal deles, né? Porque exatamente. Agora, tem uma questão aí, foi bom a gente falar sobre isso, que é imprescindível para a sequência da nossa conversa. Nesse sonho, você definiu bem, e foi necessário a gente falar sobre sonho, porque deve ter uma diferença, e aqui que está o cerne da questão. Desdobramento, viagem astral, sei lá como é que a turma define. Se dá um monte de nomes a um fenômeno que é aí que a gente confunde com sonho, e muitas vezes não é sonho, é aqui que eu quero chegar. Por que às vezes a gente, mesmo com a maioria sem consciência nenhuma, né? Você falou da consciência. Eu durmo, vou para algum lugar. Vou para algum lugar. Às vezes eu lembro de onde eu estive, você falou, é um lugar conhecido, às vezes é um lugar totalmente desconhecido, mas é colorido, é maravilhoso, é geométrico. Você é capaz de, puxa, se você tivesse uma filmadora, sabe o que eu faço muito quando eu estou dormindo? Eu pego meu celular e fotografo, mas nunca consigo que imprimir aqui no telefone, rapaz. É engraçado, eu vou para os lugares que eu vou, eu estou com o celular na mão, onde eu vou, tento bater foto, mas não consigo. É engraçado, porque olha a consciência trabalhando a nível de entendimento, né? Elan, como discernir, como diferenciar um sonho de um desdobramento? Explica o que é desdobramento também, se isso é possível, se não é, o que é. Essa matéria é muito controversa, como a do sonho, mas também deve ser objeto de busca de todos nós, porque ela é inerente à vida humana, penso eu. No exemplo que eu estava dando, né, existe uma consciência espiritual que mora, reside, habita um nível espiritual, um nível de uma faixa de realidade diferente dessa nossa. Existe essa faixa de realidade a qual esse corpo pertence. Só que aqui dentro desse corpo, do jeito que dentro de um rádio também não tem um locutor, aqui também não tem um eu. O eu, Rogério, não é esse corpo. O eu, Rogério, não pode ser esse corpo. Os Upanishads
induz a visão védica sobre isso, define muito bem aquele que se confunde com o corpo. Chama de Derhatma Buddhi, aquele que pensa que é o corpo. Olha. A pior besteira que a gente diz é quando eu morrer. Por quê? Porque, de fato, esse corpo morre, mas o eu da gente não morre nem a pau. Então, a gente não deveria dizer quando eu morrer, porque aí a gente está se confundindo com esse corpo. Torno a dizer, o corpo morre, o eu da gente continua funcionando ininterruptamente, mesmo sem esse corpo físico funcionar. Nesse sentido, qual é o problema? Se o meu eu, Rogério, não é esse corpo, e nem é o eu do espírito que me anima, ele é o quê? Boa. Essa é a grande pergunta, para a qual não há resposta fácil no âmbito do conhecimento que até hoje nós humanos colecionamos. Mas, nesse âmbito do pouco conhecimento que a gente coleciona a respeito, é possível a gente traçar algumas pistas interessantes. A que mais me atrai e a que bate, a que tem ressonância com o tipo de experiência que eu tenho, e aqui eu preciso, com muita prudência, colocar umas vírgulas em relação ao que acontece comigo e o que eu vejo muitas vezes, muita gente dizer de desdobramentos que eu respeito, porque, afinal de contas, a experiência de cada um. Exato. E isso não é matemático, não é científico, então não tem algo mais certo ou mais errado do que isso, do que aquilo. Cada um fala do que sua consciência pode ou pensa que deve falar ou quer falar. Nesse sentido, o que é que eu acho que existe? Existem dois polos de eu, ou de eus, sendo um polo a mente eterna do espírito que me anima, e o outro polo, este que se hospeda nesse corpo, quando esse corpo está vivo e, portanto, o espírito está encarnado. E que consciência é outra coisa totalmente diferente. Isso. Aí Tá. qual é o problema? Que não é um problema, mas qual é o efeito que a gente não percebe? É o espectro de possibilidades que existe entre esses dois polos. Tá? Esse eu espiritual pode agir sem nenhuma influência do eu físico, mesmo que os dois estejam coexistindo, só que cada um no nível de realidade distinto. Tá? Como esse eu espiritual, se esse eu físico estiver pesadaço, pesadão, cheio de arquivos, com ego, com karma negativo, aí com essas coisas malucas todas que, infelizmente, a humanidade está totalmente infectada. Enfim, quanto mais pesado for o eu humano, pela bagagem de arquivos que ele carrega em si mesmo, menor será a possibilidade que esse eu espiritual terá de, seja atuar onde ele está, ou mesmo ele se deslocar em níveis intermediários entre a situação que ele se encontra e que esse corpo físico se encontra. E isso acontece porque há uma ligação entre esse espírito e esse corpo, tanto que a gente diz que ele está encarnado. Sim. Mas se esse eu humano é alguém cujo eu é educado, não precisa dar trabalho ao eu espiritual dele o tempo todo, é um eu humano evoluído, e na expressão dos nossos irmãos da Índia, existe a expressão sânscrita swami, para dizer quando o ser humano, com o seu ego humano, chegou a um tal ponto que é ressonante com o eu espiritual dela, como se não tivesse muita diferença. Nesse ponto, esse espírito toma do eu humano, que tem ectoplasma, e faz com que esse eu seja usado, agora ancorado temporariamente na própria condição espiritual, em muitos níveis. Esse corpo não sai dessa faixa de dimensão, mas o eu da gente sai, esse é o problema. Tá. Só que sai ancorado no eu espiritual. O que muita gente fala, eu respeito, estudo, mas até hoje eu não consegui
colocar isso na minha mesa de estudo como sendo algo que eu deva ir adiante nessa suposição, é quando alguém diz, não, eu me desdobro com a minha própria vontade de Rogério e dou meu show aonde eu chego, aonde eu quero, eu faço e aconteço. Isso não acontece comigo. Rogério, não tenho poder de porcaria nenhuma, a não ser de criar problema para mim mesmo. Agora, o espírito que me anima, esse parece que é bom na história de criar problemas para o ego dele, mas se divertir à moda dele lá, usando esse ego, tá certo? Entendi. Claro. Então, o eu de Rogério, o eu de Eustáquio, o eu de qualquer ser humano, se vê, na minha opinião, tá? Existindo, e não é sonho, porque isso acontece a gente acordado, isso acontece também durante o sonho, né? Mas aí são utilizações específicas que o espírito da gente faz do nosso eu, aí surge o mistério, que é esse espectro de possibilidades, porque aí nós estaríamos falando de quê? De uma multiplicidade de faixas de realidade simultâneas e paralelas à nossa, e não necessariamente essas faixas seriam de ordem espiritual. É um outro tipo de contexto que eu particularmente chamo de astral, porque aquilo ali é, entre aspas, mais vivo que isso aqui. Muitas dessas faixas, né, fazem com que o eu da gente tenha uma sensação de pertencimento, de ligação com as coisas que ali estão, e as coisas que ali estão repercutem no nosso psiquismo de uma forma muito mais forte do que a que acontece aqui embaixo, quando a gente está aqui acordado, como é o meu caso e o seu. A gente aqui flui com mais tranquilidade no meio da atmosfera, no meio do... Então, assim, respondendo a sua pergunta, desdobramento seria quando o espírito que me anima toma do meu eu humano para utilizá-lo ou de forma potencializada ou mergulhada, transferida, a isso tudo precisa ser muito bem estudado, em outros níveis, em outros contextos. E o pior, parece que já tem outros eus de Rogério ali, outros eus de Eustáquio, e que a gente só faz acoplar e funciona ali durante um tempo, o que é misterioso. É como se, de fato, para além do eu, do espírito que nos anima e do eu humano, parece existir outros euzinhos da gente, né? Meio que metido em bolhas psíquicas com outras figuras que a gente conhece dessa vida e de vidas passadas, ainda como se estivéssemos removendo poeira de memórias que precisam ainda ser trabalhadas. Então, assim, é de uma multiplicidade, meu irmão Eustáquio, esse assunto, que lá no futuro, quando nós pararmos de sermos espíritos nervosos e eus humanos nervosos, né? E quando não tivermos que gastar tanta energia da gente com trivialidades da vida material, a gente talvez tenha sensibilidade, e claro, aí precisa de um refino intelectual, de uma sofisticação em termos de posição de consciência pessoal, né? Para poder, então, compreender a diversidade ou a multifuncionalidade que o eu humano tem. Isso que eu estou lhe dizendo, eu reproduzi já em 2 ou 3 palestras ao longo da vida, exatamente sobre a multifuncionalidade do eu humano. Bacana. Eu quero... Agora, tá. Nós temos aqui... Você falou, certa ocasião, que eu troquei essa ideia com você em off. O que acontece... O que você acabou de dizer é mais uma prova de que nós não temos livre-arbítrio, né? A gente mexe com a gente a hora que eles querem. Isso é um pouquinho. Eu comentei com você o que acontece comigo e com as milhares, se não milhões de pessoas. Eu, por exemplo, vou simplificar, eu tenho que dar o meu testemunho, porque se eu contar a história de outro, é o testemunho de outro, né? O que eu vivencio. Muitas vezes eu estou aqui, estou conversando com você, de repente me baixa
um sono incontrolável, eu tenho que me deitar, eu apago, e depois de 1 hora, 2 horas, não sei o quê, eu retorno. É uma coisa incontrolável. Às vezes, raras vezes, lembrando de onde eu fui, a maioria das vezes não sabendo para onde eu fui, porém, muitas vezes, somatizando no corpo físico uma espécie de cansaço, vamos chamar assim. Esse relato que eu estou te dando, milhares, milhões de pessoas que eu converso, que a gente conversa no off aqui, sabe que esses assuntos não podem ser tratados em roda de conversa, é muito difícil. Então, o que acontece? Existem... Aí entra um monte de conjecturas, né? Ah, você foi desdobrar. Ah, porque alguns... Ah, porque eu estive lá, teve um grande acidente, eu fui lá para socorrer. Como você foi lá para socorrer? Não sei o que você foi fazer ali. Então, entra um monte de incógnitas para a nossa mente racional que a gente não tem condição de explicar. Então, Elan, existe essa história de que as pessoas podem ser usadas em vigília, usadas é o termo, chamadas, convocadas, eu não quero partir para conjecturas, elucubrações superiores. Pessoas que podem ser chamadas, seres chamados espíritos, seja lá o que for, como é que você define, para ajudar em situações de terremoto, de maremoto, de tsunamis, de grandes tragédias, de resgates. Isso é possível ou é elucubração? Elucubração não pode ser, ou é... Nós estamos falando algum dos três psicanalistas, ou nós somos loucos, que nem não sei o quê, precisamos ser estudados, ou existe, onde tem fumaça, tem fogo. Me dá uma luz sobre isso, Elan. Existem certezas, né, que a gente não deveria pretender tê-las. Como Immanuel Kant fala, o intelecto humano ele deve ser medido pela capacidade que ele tem de colecionar incertezas, né? Porque a gente não deve dar por sabido que ainda a gente pretende e precisa descobrir, o que é o caso desses tipos de desdobramentos. Porém, como eu disse, existem certezas que a gente não deveria ter, mas nesse campo, em que não me é dado, nem a mim nem a ninguém, possuir ter certezas, mas espiritualmente eu tenho, entre aspas, sim, uma certeza. Então, De vamos que lá. efetivamente nós humanos somos criminosa e maravilhosamente utilizados em situações que a gente nem imagina. Seja para essa faixa de realidade que a gente vive, seja para outros níveis. Assim, eu não vou a fundo, porque envolve terceiros, mas nessa minha existência, nos idos dos meus 40 e poucos anos, estou com 60 e boto força, mas assim, eu me lembro bem da questão, porque eu trabalhava num posto avançado da Caixa, eu era funcionário da Caixa Econômica Federal, já tinha fechado a agência e eu era o último a sair, porque era responsável por isso ou por aquilo, né? E quando comecei a caminhar em direção ao meu carro, que estava no estacionamento, eu me senti muito estranho. Mal deu para chegar no meu carro, abrir a porta e entrar ali, né? E simplesmente eu apaguei. Olha aí. Né? Mas antes de eu apagar, eu ainda vi que era próximo das 5h40 e alguma coisa da tarde. Já estava começando a escurecer aqui em Natal, que Natal escurece cedo. Sim. Né? E tudo bem. Depois o sentido voltou, ainda era antes de 6 horas, por isso que eu estou fixando bem o horário. Né? E quando eu voltei, eu me lembrei de uma criança, que é filho de um casal de amigos meus. Né? E passa-se o tempo, eu apenas me lembrei, mas também não... Resumo da história. Tempos depois, não me lembro quanto tempo depois, alguém me conta a seguinte história. Nós estávamos viajando nos Estados Unidos, levamos nossa família e o nosso filho teve um acidente. E ele ficou no meio da ferragem lá, coisa e tal, mas ele disse que ele diz, aí tio Rogério apareceu.
Olha só. Aí, quando eu fui juntando os fatos, foi naquela hora. Que você teve um fuso horáriozinho nos Estados Unidos, era 1 ou 2 horas antes, alguma coisa assim, era no meio da tarde, para mim já era o fim da tarde. Né? Então, assim, eu estou contando isso, mas assim, isso não é. Eu, Rogério, não tinha a menor consciência de nada. Os espíritos da gente utilizam a gente, né? Porque, no caso, para aquela criança que hoje. Dá uma explicação para isso. Aquela criança, me vendo na cabecinha dela por razões que não. Ela ficou tranquila quando me viu. Ou seja, os espíritos usam os eus da gente, não pelo que a gente seja, mas sim pelo que a gente possa representar para alguém, no sentido de ajudar esse alguém ou de ser útil a esse alguém. Né? Então. Pois é, eu queria fazer uma parte antes de você continuar. Você tocou num ponto crucial. Eu, você e todos que estão aqui não somos flor que se cheire, segundo o que a gente sabe disso. Então, nós estamos aqui para queimar karma, cada um sabe das suas crenças. Então, como é que seres como nós, digamos assim, né? A não ser que seja uma coisa, a não ser que o Eustáquio Rogério seja Eustáquio Rogério, e quem é levado para essas situações, como você disse, é a nossa essência, ou seja, lá o nome que se dá, para poder trabalhar. Se investe da nossa forma, devido ao que aquilo representa para alguém. Porque eu não levaria para lugar nenhum nunca, pô. Não, aí é que você está enganado. Eu também me media e meço a humanidade a partir da mesma medida que você colocou. Nós não somos flor que se cheire. Porém, mesmo assim, nós produzimos, em certos momentos, odores maravilhosos. Mesmo a gente sendo cheio de defeito, nós, seres humanos, construímos a consciência, a postura consciencial do altruísmo. A gente dá a vida em defesa de alguém que a gente ama. A gente dá a vida devido ao ideal da gente. Então, mesmo a gente não sendo flor que se cheire, nós, às vezes, produzimos as mais belas fragrâncias, ainda que saindo de vasos tão defeituosos. Mas por quê? Porque, como você disse, é um movimento da essência da nossa alma. Toma apenas emprestado o nosso eu humano devido às circunstâncias. Né? Então, no coração de alguém, para o coração de alguém, Eustáquio, Rogério, seja lá quem for, vale mais do que são. Porque, torna a dizer, nesse mundo maluco, a gente não é o que a gente é ou vale pelo que é. A gente vale pelo que a gente representa para as pessoas, como as pessoas valem para a gente pelo que elas representam para a gente. É uma espécie de uma conta particular de débitos e créditos entre a gente e outra pessoa. Né? Então, eu penso que é isso, não sabe, Eustáquio? Como todo mundo aqui é flor que realmente não se deve cheirar, mas ainda assim, dentre os fedorentos se amam e são úteis uns aos outros, mesmo com todo o fedor das nossas imperfeições, mas nós conseguimos produzir beleza. Ser alguém que é belo no paraíso, ou ser alguém que ama no paraíso, deve ser a coisa mais inútil, porque lá todo mundo ama todo mundo, já foi criado desse jeito, não tem mérito nenhum em ser o que são. Agora, ser isso que nós somos aqui, em pleno caos, portar um corpo que tem um DNA podre, que nos faz ser fedorentos, e ainda assim a gente conseguir produzir em certos momentos da vida fragrâncias respeitáveis, maravilhosas, é isso que nos faz humanos. Né? E em isso, nos fazendo humanos, o espírito da gente usa da nossa humanidade para apoiar não só outra pessoa nesta humanidade, mas parece que outras humanidades que tem por aí. Esse é o jogo, penso eu. Agora, por que diabos Eustáquio? Por que, Rogério? Aí torna a dizer, é essa conta corrente daquilo que Eustáquio e Rogério podem representar para alguém e o espírito de Rogério Eustáquio, associado ao espírito
desse outro alguém que precisa da ajuda, poderem criar aquela sincronicidade naquele instante para aquilo funcionar. Tá, você utilizou agora no singular. Foi um caso que você contou e tudo. E quando acontece isso aí coletivamente, quando a gente Eu tive uma experiência que eu já contei N vezes aqui, no tsunami lá, aquele enorme, que matou mais de 300 mil pessoas. Eu acho que foi no Natal, né? Eu estava no computador, já contei essa história, mas vou repetir porque estava no computador 5 horas da tarde, trabalhando, como eu estou conversando com você, de repente esse sono absurdo. Falei, eu vou dar uma deitadinha na minha cama ali, nem tirei a roupa, deitei com a coberta, tudo aqui. Acordei no dia seguinte, 13 horas depois. 13 horas depois. Ninguém mexeu comigo, porque viu que eu estava apagado. E ao ligar a televisão, nem ligar a televisão, alguém me disse, puxa, pai, você viu o tsunami que teve aí? Aquela coisa. Então, foi um apagar, eu não lembro de nada, mas tenho certeza, uma certeza. De onde você tem essa certeza? Eu não sei. Eu não estava cansado, não tinha problema de pressão, nada disso aqui. Tenho certeza que eu fui levado para algum lugar. Agora, o que eu fui fazer, eu não sei. O que eu fui fazer, eu não sei. A pergunta é, uma pergunta difícil. O que eu fui fazer lá ou por que muitos de nós, milhares de nós, repito, que conversam comigo essas mesmas questões, uns lembram, outros não, estamos em resgates. Quem somos nós para ajudarmos alguém no seu desencarne ou no seu processo de passagem de um corpo para outro? Me explique isso, se é que é possível. Essa pergunta, ela não, entre aspas, contempla o seu principal pressuposto, né? A questão não é quem somos nós para sermos usados para esse tipo de serviço. Porque essa decisão se dá fora da Matrix. É o espírito da gente. O espírito da gente, fora da Matrix, vendo, acompanhando o que está se passando aqui dentro, seguramente acionado por outro espírito fora da Matrix, que estava lá no sul da Ásia, vamos assim dizer, nesses tempos de 2004, que é quando aconteceu esse tsunami. Foi. Algo que Eustáquio não tem a menor noção, mas o espírito de Eustáquio deve ter, hipótese 1, alguma associação, algum vínculo amoroso com alguém que estava ali de outras vidas e que desencarnou, e por alguma razão foi o espírito de Eustáquio que adormeceu o corpo de Eustáquio para, com o ectoplasma de Eustáquio, ajudar alguém recém-desencarnado, porque alguém, quando acaba de perder seu corpo físico, se essa pessoa não é espiritualizada, ela demora algum tempo até se situar na nova condição. E, normalmente, as pessoas que morrem em acidentes cujo choque é traumático, ficam meio que em stand-by, né? Ficam meio que numa situação de descompasso total. Então, nessa hora, a energia alheia tem que ser emprestada para que aquele espírito, para que aquele eu possa ou adormecer bem, ou ficar imobilizado, ou ser reanimado para poder já começar né? E isso a gente aqui não sabe medir, a gente mal dá conta da nossa própria vida. Mas torno a dizer, o pressuposto da sua pergunta só deve ser direcionado para fora da Matrix. Quem são os nossos espíritos para decidirem isso, tomarem essas atitudes assim, porque os fatos, às vezes, são extremamente rápidos, né? E eles, às vezes, conseguem fazer isso com a gente acordado. Mas em outras situações, realmente, o corpo passa por esse processo aí que você disse. Mas a decisão está lá fora. O acompanhamento é fora da Matrix. É o que você querer ou não querer, você não tem essa escolha. Não, agora, você está tocando no outro assunto necessário aqui. Eu frequentei muito tempo, eu nasci ortodoxo, frequentei a Igreja Católica, depois eu entrei no Espiritismo, fiquei muito tempo, grupos de cura, Umbanda e tudo aquilo. E eu saí de lá porque passou o tempo e existia sempre aquelas disputas, né? Eu sou médium disso, eu sou médium daquilo, então tudo bem, fica médium disso, daquilo, os incomodados se retirem, saí dos lugares que eu fui.
Diziam, e eu acredito nisso, que o médium, o intermediário, ou isso que nós estamos falando aqui, é o verdadeiro necessitado. Ele não é o gostosão, porque ele é levado para ajudar isso aqui. Eu acho que é muito pelo contrário. Você podia estar tendo o teu sono tranquilo lá de noite, o sono de passarinho, acordar de manhã, sem ter que ir trabalhar aqui. Então, se você vai, é porque você tem. Não tenho dúvida. Então, Eustáquio, espírito chique não faz isso, é só espírito necessitado. então, pé de chinelo, isso que é bom, se sentir pé de chinelo. É assim que é legal, você viu? Acabar com essa arrogância, com esse eu sou isso, eu sou aquilo, porque eu sou capaz de fazer isso, fazer aquilo. Então, isso é sentir prazer realmente, se aqui tem. Você não tem livre-arbítrio para fazer isso, mas é uma realidade ou não, Elan? Que você. Espírito no paraíso, ele não tem logística operacional em termos de protocolo mental para agir no caos. Não tem No ninguém caos só age sozinho. só quem está mergulhado com fezes até aqui vibratória, que é o caso da gente. A Do gente mal paraíso. consegue respirar. Só estúpido ou retardado, desculpa a expressão, pode se sentir especial porque prestou um serviço. Mas É bom chocar. porque assim, nós estamos aqui, somos flor que não se cheira, nem a abelha quer saber da gente, não tenho dúvida. Mas assim, ainda assim, nós eventualmente podemos ter o mérito de prestar para alguma coisa. Sermos úteis a alguma coisa chama-se oportunidade de servir. Espírito chique evoluído não precisa fazer isso mais do que em tese já. Mas nós outros precisamos fazer isso. E o espírito que anima cada um de nós, desde que não tenha karma pesado, ele, por não ter karma pesado, pode ser útil nesse aspecto. Quem tem karma pesado precisa já de ajuda, ele não tem nem como se predispor a ser um instrumento para que alguém o utilize para ajudar alguém. Então, só os espíritos que não têm karma pesado, ou não têm karma, e que estão vinculados aos protocolos do caos, da dificuldade, né, conseguem ser utilizados para isso. Mas, como você mesmo falou, a gente nem sabe. Então, não é questão de mérito, não é questão de ego, não é questão. Só babaca pensa isso. Nós estamos aqui a serviço uns dos outros. Ótimo. A gente não se realiza sozinho. A gente se realiza também vendo as pessoas a quem a gente ama, pelas quais a gente tem afeto, felizes. Né? Então, assim, se alguém que o espírito da gente ama, mas que eu, Rogério, não conheço, e o espírito sabe que essa pessoa está ferrada, e usar Rogério vai ter alguma utilidade, ele tenta, desde que ele possa. Eu, Rogério, aqui, não sei nem o que está vendo, não sei nem o que está passando. Então, não tem como ter ego em torno disso. Bom, nós estamos em. Muita gente fala, Elan, que nós estamos em período de transição. Nessa transição que não acaba nunca. Já estabeleceram N datas, fins do mundo, essas coisas todas, e até dentro do espiritismo, da doutrina espírita, a questão do planeta de provas e expiações. Né? Como é que você vê hoje? Você falou, Kardec codificou o espiritismo em 1800 e alguma coisa, né? Então, de lá para cá, a visão mudou de algumas questões, né? Nós estamos em que pé que nós estamos, assim, dessa passagem, dessa pororoca entre a expiação e a regeneração? Se é que isso existe também. Se é que existe também. Tá, ótimo. Existe, mas assim, no capítulo 17 do livro A Gênese, de Allan Kardec, 17, tá? Ele diz com muita propriedade que engana-se ou enganam-se aqueles que acham que essa transição ocorreria blum. Né? O que é que Kardec diz, além disso? Que ela será lenta, gradual e progressiva à medida em que as novas gerações vão substituindo as anteriores. Isso está dito de próprio punho pelo codificador.
Os espíritos também nunca falaram que seria peipuf. Ou seja, assim, só que os espíritas, né, nós, os seres humanos, certo? Terminamos nos afiliando a essa ou aquela doutrina ou crença, é que vamos colocando as nossas opiniões e vamos confundindo alhos com bugalhos, ou seja, as nossas opiniões com o que foi dito pelo Espiritismo. Né? Uma vez, um diretor de uma certa federação espírita chegou para mim e disse, na época em que eu comecei a falar de extraterrestre, né, eu escrevi um artigo chamado Espíritos e ETs, ponto. Qual o problema? Era esse o título do artigo. Isso porque, na época, falar disso era algo terrível. Né? E esse cara disse, por que você está fazendo isso? Você está desfigurando a obra de Kardec. Aí eu olhei para ele, era um senhor bem mais idoso que eu na época, eu disse, eu lamento muito. Não no que me toca, mas a parte que toca Kardec, em ver alguém que se diz autoridade do legado que ele deixou, dizer que falar de extraterrestre... Citar lá nas obras do Kardec. Exato, eu comecei a citar para esse senhor o que eu me lembrava do Livro dos Espíritos, e ele ficou olhando assim para mim, eu digo, o senhor já leu o Livro dos Espíritos para estar falando isso tudo aqui para mim? Pegou mal. Se leu, o senhor não compreendeu, porque está lá. E os próprios espíritos dizem, nossos espíritos já tiveram experiências, ou poderão ter, para além da condição da criatura humana. Ou seja, isso implica dizer que existe vida em outros lugares, em que o espírito da gente se manta, e esses outros lugares, para a gente chama de extraterrestre. Mas, assim, então, infelizmente, essa questão da transição planetária também tem a ver com o ego humano, de querer saber, nós humanos erramos nisso, eu mesmo sou exemplo de vários erros e vou continuar inevitavelmente a sê-lo, mas assim, nós humanos precisamos, eu inclusive, principalmente, termos mais e mais prudência nesse campo de tentar distinguir, e isso eu sempre procurei fazer, o que é que Kardec ou Jesus, ou seja lá quem for, pensa e o que é que eu penso. Eu tenho o direito de dar minha opinião, certo ou errado, que é o que eu sempre faço, e erro bastante. Agora, eu não tenho o direito de dizer que Kardec disse uma coisa que ele não disse, que Jesus verdade. Disse uma coisa que ele não disse, e isso os religiosos extrapolam, porque na defesa daquilo que seus egos hoje abraçam, distorcem as palavras das pessoas que eles dizem amar e seguir, para que a coisa concorde com o que eles querem. Aí é corrupção de ideia, aí é desonestidade intelectual. Nesse ponto não há nada a fazer. Mas a tal transição planetária, meu irmão, está que é lenta, chata e progressiva. Eu aqui só estou introduzindo o chato que Kardec não disse, ele disse gradual. Tá? Então não adianta ter pressa, né? Isso aí. Então vamos com calma. Para a gente finalizar, falam muito de... Como é que está essa questão? Eu pergunto para você, porque eu sei que você tem argumentação para me responder. Esses seres que estão encarnando hoje, vamos dizer, nessa época de transição, final de ciclo, como chamam, já são seres diferenciados? Quer dizer, se uma pessoa desencarna hoje, ela pode reencarnar aqui nesse planeta ainda, ou já existe um projeto, digamos, que já vai sendo alocado para outros lugares, apesar de que não tem tempo para essa transição se completar, como você disse. Vamos desmistificar um pouquinho essa questão? Desde 1989, segundo as informações que eu tenho, e isso eu publiquei em alguns livros que eu já lancei, que existe esse programa aí especial, como você está dizendo, que quem vai desencarnando ou já vai seguindo novas trajetórias em relação ao fato de que nessa escola planetária o espírito já cursou todas as matérias possíveis de aprendizado, já nasceu rico, feio, bonito, pobre, com saúde, em corpo doente, já viveu de tudo. E se a média dele ainda mostra que ele é tendente à desagregação, à estupidez, à maldade, à perversão, à corrupção desenfreada, eventualmente todos nós erramos. Mas aqui nós estamos falando de espíritos
que se tornaram invariavelmente tendentes a isso. Certo. Eles só fazem esse tipo de coisa. Pode nascer rico ou pobre, vai ser corrupto. Pode nascer bonito ou feio, vai ser corrupto. Então, assim, não tem mais jeito nessa escola planetária. Então, é como se alguém estivesse repetindo a mesma matéria o tempo todo, o mesmo ano, impedindo o resto da classe ou da turma de poder progredir, porque ele atrapalha as aulas. Então, tem que sair da escola, porque ninguém aguenta mais ele. Sim. Então, isso está havendo desde 1989. Só que houve uma interrupção devido a problemas inesperados pelas fofocas. E esses problemas inesperados começaram a acontecer no ano 2007, quando pela primeira vez se percebeu o quê? O colapso que começou a acontecer nas colmeias. Aí você diz, colmeia? Digo, colmeia. Segundo o que se percebe na espiritualidade, desde o ano 2007, que as colmeias começaram a colapsar. E colmeia não avisa quando vai colapsar, ela simplesmente colapsa. E como isso é muito caro para o mundo, porque o setor de agronegócios depende da polinização das abelhas, a turma gastou uma grana louca para entender o que o diabo estava vendo com as colmeias, e 5 anos depois ninguém sabia de nada. Então, os cientistas contratados para resolver o problema disseram, olha, não é uma causa só, são várias. Aí, para não ficar feio, chamaram de estresse extremo, a somatória dessas causas que teria feito as colmeias colapsarem. Qual é o drama? Até hoje, as colmeias, quanto mais selvagem é a colmeia, ou seja, o tipo de abelha que formou a colmeia, está todo mundo colapsando e ninguém consegue evitar. Quando isso começou a acontecer coisas estranhas no nosso universo vizinho e na espiritualidade. Ou seja, não era só sistema biológico colapsando repentinamente. Começou a se perceber essas mesmas coisas nesses 2 níveis, o que implicava dizer o quê? Em termos dos 2 universos que coexistem, um material e outro antimaterial, e da erraticidade, que é a espiritualidade vinculada à transitoriedade desses 2 universos, entre aspas, as coisas estão colapsando. Essa transição ela foi meio que interrompida devido a esse problema. Por quê? Porque alguns níveis espirituais astrais começaram a colapsar, com espírito dentro, com espíritos adensados dentro dos níveis onde esse colapso ocorreu. Então, assim, aqui no nível biológico, a colmeia colapsa, as abelhas ficam sem colmeia, mas durante algum tempo vivem e depois morrem. Mas em níveis astrais espirituais, o colapso vai para dentro, tipo um colapso quântico, que quem está lá dentro dessa faixa de realidade, o negócio é complicado. E esse processo continua? Infelizmente. Então, foi retomado há pouco tempo, pelas fofocas que eu sei. Agora, o fantástico é que ninguém na espiritualidade, ou melhor dizer, ninguém no movimento espírita fala disso, e é um assunto que desde 2007 é a grande novidade na espiritualidade, que não se convivia com isso. Então, assim, a transição planetária, ela traz consigo uma série de aspectos. E só para concluir, porque eu acho que a hora já está chegada, a colmeia colapsa sim, mas outros sistemas biológicos complexos, esses sistemas colapsam ao longo do tempo. A colmeia não dá sinais que vai colapsar, mas outros sistemas complexos biológicos dão. Quando a gente olha para a vida humana e percebe que tudo nos nossos tempos, na minha idade e na sua idade, que a gente jamais esperou ver uma vida tão distópica quanto essa. O que é distópico? É quando tudo que a gente sonhou antes, nada se cumpre, deu tudo errado. Então é distopia generalizada, as nossas utopias não se cumpriram. E o que diabos é distopia no âmbito do estudo dos colapsos dos sistemas? Distopia é um sistema colapsando aos poucos. O que implica dizer que a vida humana, o experimento humano, e por isso eu venho dizendo ao longo das palestras, nós estamos correndo perigo. Porque o experimento humano vem colapsando aos poucos. Os vírus estão emburrecendo
e tornando o ser humano ainda mais estúpido. Bababá, bababá, bababá. Então, assim, o esgotamento dos recursos planetários, o envenenamento dos rios, dos oceanos, tudo. Né? Isso mostra um sistema colapsando e a gente ainda acha que Deus está no comando, Deus está no leme, no final ele vai resolver tudo. Se nós humanos não pararmos com a marcha da insensatez e da nossa própria estupidez, ainda que falemos de Deus o tempo todo, ninguém vai resolver isso por a gente. Então, assim, essa transição, ela, em tese, estava levando a situação para um porto seguro, que é o tal mundo regenerado, mas, meu irmão Eustáquio, se e quando nós chegarmos lá, olha, isso vai ser uma loucura grande. Vai ser chato, lento e gradual essa transição, meu irmão. É bom a gente sonhar. Então, e aqui, aquela velha história, né? Uns chamam de vigiar e orar, outros chamam de vigilância dos sentidos. A gente tem que atentar para isso que o Elan falou. A gente não pode ser conivente com isso, não pode entrar nessa onda de que não tem mais jeito, eu não vou fazer mais nada e tudo isso aí, nós ajudamos a afundar mais depressa. Então, temos que sonhar e tentar fazer no âmbito da nossa vida que a gente puder. Nós estamos fazendo aqui o beija-flor no incêndio. Meu querido irmão, mais uma vez, muito obrigado pelo seu compartilhamento de conhecimento e até uma próxima oportunidade. Fraterno abraço. Gente, é bom, né? Às vezes tem pessoas, pô, não sei o quê, vocês são pessimistas, vocês falam assim, eu prefiro falar a verdade do que não dizer nada. Eu prefiro falar a verdade ou o que eu sei, ou o que eu penso, todo mundo tem o livre-arbítrio, do que ser omisso. Então é legal fazer as pessoas pensarem, opa, não está tudo às mil maravilhas, não é só ficar rezando que não vai acontecer nada. Não. Tem coisas que vão muito além, e a gente tem que buscar isso aí. Milagres não existem, infelizmente não existem. Fraterno abraço e um feliz sempre. Até semana que vem.